Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas ao segundo vídeo no YouTube. Espero que vocês gostem e conto com o feedback de vocês. Vou aproveitar que essa plataforma me permite, né, esse aprofundamento maior e vou abordar um assunto que exige um pouco mais de explicação. Hoje eu escolhi falar sobre uma característica do nosso cérebro que, apesar de ser um pouco técnica a princípio, ela tem implicações importantes no nosso cotidiano. E quanto mais a gente entende disso, mais bem-estar a gente consegue ter no nosso cotidiano, certo? Hoje eu vou falar sobre a eficiência do nosso cérebro. A gente sabe que o nosso cérebro é uma máquina e é extremamente eficiente. O cérebro é a máquina mais eficiente que existe. Mas quando eu falo isso, eu sinto que tem gente que não entende a dimensão, né? O quão eficiente ele é em relação a todas as outras máquinas. E aí, só para vocês terem um parâmetro, para realizar determinada atividade, o cérebro consome de 10 a 20 watts, tá? Vamos considerar esse número aí, para dar aquele estalo no neurônio de 10 a 20 watts. Enquanto que para o supercomputador mais potente do planeta, para fazer uma coisa similar ao que o cérebro faria, esse computador vai consumir 15 milhões de watts. Óbvio que a gente não precisa decorar esse número, mas com esse número a gente consegue ter a dimensão da eficiência do nosso cérebro. Ele faz muito com pouca energia, tá? E como é que o cérebro consegue ser tão eficiente e por que que isso impacta a nossa vida? A primeira coisa, a primeira característica do cérebro que permite ele ter esse nível de eficiência é porque o cérebro erra. E erra muito. 70% dos neurônios, quando vão fazer o estalo da sinapse, falham. Ou seja, existem muitas tentativas de sinapses que não funcionam até a sinapse realmente funcionar. E sabe aquele supercomputador muito fantástico que eu falei? Então, o supercomputador praticamente não erra. A gente só vai ver o supercomputador errando uma vez a cada 1 trilhão de operações. Mas qual é a lógica? Para o cérebro, considerando os nossos antepassados, né, e tudo mais, não valia a pena ser tão exato, sabe? Para o cérebro era melhor errar mais e ser mais eficiente do que buscar um nível de exatidão muito superior e para isso gastar mais energia. Principalmente porque o cérebro já gasta muita energia do nosso corpo, né? Então, assim, de todo o nosso corpo, o nosso cérebro ele é relativamente pequeno e ele consome até 25% do que a gente come, né? Das nossas calorias e tudo mais. Toda essa energia vai para o cérebro. Então imagina se o cérebro falasse, não, agora eu quero ser mais exato ainda. Ao invés de consumir 25% do que eu como, ele ia consumir o quê? 50% do que eu como. E em relação ao corpo, isso não ia ser equilibrado. Até porque os nossos antepassados não tinham uma geladeira, né? Para pegar comida a hora que quisesse. Então, a primeira característica do cérebro que permite ele ser eficiente é os erros que ele comete, que ele se permite errar, tá? A segunda característica do cérebro que faz com que ele seja eficiente é porque o cérebro é muito bom de priorizar. E quando eu digo muito bom, ele é muito bom com os critérios dele. Talvez não sejam os seus critérios, mas ele é muito bom de priorizar. Pensa que aí, ó, dentre tantas funções que o cérebro tem, uma das funções dele é guardar as informações na nossa memória. Podem ser informações boas, lembranças boas, podem ser informações ruins e podem ser informações neutras, mas ele tá ali guardando, guardando, guardando. E para estocar todas essas informações, ele também consome energia, concorda? É meio assustador a gente pensar a quantidade de informações que o nosso cérebro processa o tempo todo. É realmente assustador. Então, para ele, a única forma de viabilizar essa estocagem de informações seria se ele criasse um filtro. E o principal filtro que o cérebro usa hoje para guardar as nossas informações são as nossas emoções. Sejam elas emoções negativas ou positivas. Se você coloca emoção naquilo, grandes chances do seu cérebro absorver aquela informação. Se for uma emoção negativa, é como se, por exemplo, você tivesse vivido um erro ou você tivesse se machucado. E aí você tem uma emoção negativa para seu cérebro guardar aquilo na memória e você poder aprender com aquilo. Por outro lado, se eu quero, por exemplo, estudar para uma prova que eu quero muito passar,
Ou então, se eu estou muito empolgada para aprender a dirigir, alguma coisa assim, eu coloco emoções positivas nisso e também tem mais chances do meu cérebro conseguir armazenar aquela informação. Porque diante de tudo que ele está processando, aquelas informações ali tiveram emoções suficientes para que ele guardasse. E aí, o que é que ele faz com todo o resto? Ele descarta. Ele simplesmente prioriza as informações emocionalmente carregadas e todas as outras informações ele normalmente elimina para que ele se mantenha nesse nível de eficiência, tá? Então essa é a segunda característica do cérebro eficiente. E a terceira característica que permite essa eficiência é um modelo que já é bem popularizado, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o modelo do piloto automático. A gente chama de piloto automático o nosso inconsciente. Eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte: os meus músculos da perna, por exemplo, agora aqui, não estão trabalhando, né? Eles estão relaxando. E se eu levantar e sair correndo, aí sim os meus músculos da perna vão funcionar, vão gastar a energia deles. Por outro lado, o cérebro está sempre funcionando, dia e noite. Mesmo quando a gente dorme, o cérebro está funcionando, de formas diferentes, mas está. Ou mesmo quando eu estou relaxando, quando eu estou meditando, quando parece que o meu cérebro está parado, ele não está parado, ele está em pleno funcionamento. Isso porque o inconsciente está ligado o tempo todo. Ou seja, isso já demanda bastante energia. Mas por que que o cérebro deixa o inconsciente ligado o tempo todo? Porque se o cérebro fosse contar com o consciente, aí que a energia não ia estourar a conta de vez. Porque cada vez que a gente precisa racionalizar alguma coisa, trazer alguma coisa para a consciência, usar essa parte da frente mais do cérebro, que é uma parte mais complexa, mais evoluída, aí a energia dispara, a energia que ele gasta, tá? Por isso que a maior parte do tempo o cérebro tem que terceirizar tudo pro inconsciente, tudo. O cérebro vai jogando tudo pro inconsciente, joga, não, bota tudo no piloto automático, vai tocando a vida. E aí, eventualmente, o cérebro identifica que precisa de uma energia adicional para racionalizar alguma informação. E aí ele investe aquela energia adicional, racionaliza e depois, pronto, a nossa vida volta toda pro inconsciente de novo. Esse piloto automático, esse grande poder do inconsciente, foi a forma que o cérebro usou de processar o mundo à minha volta, fazer eu sobreviver, fazer eu reagir, porém sem ter que gastar a energia adicional da racionalização. E por que que essas três características importam, né, na nossa vida? Legal, eu tenho um cérebro super eficiente, excelente, né? Isso é bom pra mim, mas isso às vezes me atrapalha, né? Tem o lado ruim dessa eficiência toda do cérebro. E se a gente se apegar nesse lado ruim, a gente fica achando que o cérebro tá querendo sabotar a gente. Por exemplo, se eu não sei, erro, faço uma conta errada de matemática ou faço uma. Tenho qualquer falha, né? Motora, qualquer que seja. É porque o meu cérebro se permite errar. E o meu cérebro se permite errar porque ele não tinha energia para ser mais exato do que isso. Ou seja, é normal, ele não está querendo me sabotar, ele só está priorizando a eficiência dele. Segunda característica, se eu estou numa prova e eu não lembro da resposta, putz, provavelmente é porque aquela informação ali não foi carregada de emoção positiva, né? Você não estava empolgada para aprender aquilo. E aí realmente a informação foi descartada pelo seu cérebro. Não porque seu cérebro te odeia, mas porque ele usou o filtro que ele tem recurso, né? O filtro que ele pode para se manter eficiente. E a mesma coisa para as vezes que a gente age no instinto, a gente não racionaliza, o nosso inconsciente vai tocando a nossa vida, né? E a gente não curte muitos resultados, às vezes, disso. Então, olha, também não é porque o seu cérebro te odeia, é porque ele não dá conta de racionalizar cada passo seu, cada decisão, cada palavra. Ele ia pifar no primeiro dia. Então, ele está agindo dessa forma sempre para manter um bom funcionamento dele, um funcionamento saudável e adaptativo para a nossa vida. À medida que a gente tem conhecimento das coisas, pelo menos eu acredito nisso, não sei se vocês concordam comigo, fica mais fácil a gente entender no dia a dia como é que aquilo está acontecendo, fica mais fácil a gente lidar com as falhas daquilo, né, os problemas relacionados daquilo, e principalmente
usar o que a gente sabe a nosso favor. Então, por exemplo, como é que a gente aprende mais adicionando emoções positivas, porque aí o filtro do cérebro considera que aquela emoção é importante. Como é que a gente consegue ter hábitos mais positivos? Se a gente fizer o nosso inconsciente entender novos padrões, aprender novos padrões, todas essas melhorias que a gente pode fazer no nosso dia a dia são decorrentes do nosso entendimento melhor do nosso cérebro. E é por isso que eu sou apaixonada por esse assunto, faço questão de aprender muito e também faço questão de compartilhar com vocês. Não faz sentido eu ficar com a informação toda na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Não sei exatamente o quão técnico foi ou se foi na medida certa. Enfim, vou gostar do feedback de vocês para eu aprimorar os próximos conteúdos. Muito obrigada por fazerem parte do meu canal. Eu acho que eu tenho que falar para vocês se inscreverem, né? Vai ajudar bastante. Dar o joinha. Enfim, gente, vocês sabem o que é que faz no canal do YouTube, né? Muito obrigada por estarem sempre aqui, por apoiarem os meus projetos e a gente se vê em breve. Beijos!